Olá, amigos e amigas de Caminhos à Longevidade. Hoje uma conversa com Catarina Guever, psicóloga, professora. Cata, boa noite, bom estar contigo aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite, Cato, que bom estar com vocês também e poder conversar sobre coisas que são fundamentais para a gente pensar numa outra perspectiva de saúde mental, né? Você até estava falando aqui que tem mudado alguns conceitos, né? Então vamos começar nisso, assim, porque a gente até pouco tempo atrás falava muito em saúde mental, né? Quando falava da tua área, né? E quando falava da minha área, falava de saúde, né? Isso tem mudado? A mudança que tem, Cato, eu acho que é bem legal a gente dividir isso com todo mundo que está assistindo a gente, diz respeito à ideia de como é que eu posso ter saúde mental se eu estou com um problema no fígado, se eu estou com um problema no coração, se eu tenho um problema osteomuscular. Dentro das concepções mais atuais da psicologia, não é possível falar de saúde mental sem considerar o corpo como uma totalidade e o sujeito humano como uma totalidade extremamente plural. Então, eu preciso estar fisicamente bem, eu preciso estar financeiramente bem, eu preciso estar urbanisticamente bem, eu preciso morar numa cidade que me permita caminhar, que me permita ter segurança no deslocamento. Então, quando nós falamos de saúde mental contemporaneamente, nós estamos falando de um estar bem que é totalizante. Não tem como eu imaginar que a mente é uma instância que está dentro da minha cabeça. Por quê? Porque os estudos já estão mostrando que se o intestino não funciona bem, todas as substâncias, todas as conexões que o cérebro precisa fazer, ele não vai fazer. Então, a minha saúde mental depende, as pessoas, você vai falar disso? Mas sim, depende, por exemplo, da qualidade do funcionamento do meu intestino. Neurofisiologicamente, o funcionamento do cérebro, que é um elemento importante para a condição psíquica saudável, nós podemos dizer assim, ele precisa estar estabilizado. Então, acabou essa ideia de imaginar que o mental está na cabeça, porque o mental está Nunca vi ninguém de bom humor dando uma topada com o dedinho numa parede. Dói muito e a pessoa vai ficar irritada. Então, nós estamos dentro dessa ideia, Cato. Saúde mental, ela é expressa por uma condição de totalidade de saúde. Desde a cidade até o intestino. A gente tem que entender que a saúde mental é totalidade. Sabe que quando a gente pensa até no inío da vida, que a gente junta a célula, e essa célula vai se replicando, aumentando, e daqui a pouco ela faz um tubo. A gente chama, na primeira formação, um tubo neural. Depois esse tubo ele se divide em dois tubos. Aí um tubo que é o neural e o outro que é o digestivo, né? Então, a gênese é a mesma, né? Exato. Então, é o todo. E a gente tem no cuidado paliativo, Cata, a gente tem o conceito de dor. E a gente parou também de falar da dor física, da dor psíquica. É a dor total, que entra a questão da espiritualidade, da questão social, porque se ele está, às vezes, em final de vida, e apesar de não ter dor, apesar de não estar deprimido, apesar de estar bem, mas ele está com medo da morte, porque nos conceitos dele de morte, de religião, isso pode ser um problema, ele está em sofrimento, ele está em dor. Então a dor realmente é total, assim como a saúde tem que ser total, né? Os conceitos foram mudando e eu acho que isso é bem legal da gente olhar assim. Cada conceito diz respeito a um tempo da vida, né? A um ciclo, e a um tempo da vida não do sujeito, mas da vida como totalidade. Então, se o conceito muda é porque o mundo foi mudando, e quem consegue decifrar esses processos de mudança consegue instrumentalizar mudanças que são necessárias no cotidiano para que nós estejamos bem. E estar bem não quer dizer estar sem problemas, não quer dizer estar na ausência completa da dor. Estar bem os recursos que eu tenho disponíveis, eles são em condições suficientes para que eu enfrente o impedimento. É uma questão super importante. E aí, quando tu fala das práticas de fé, das práticas religiosas, dependendo de qual o caminho que se segue, os caminhos da espiritualidade, e a Organização Mundial da Saúde traz isso como mediadores importantes para um bom desenvolvimento psicológico, que é diferente da ideia de saúde mental, né? E aí a gente tem que adequar alguns termos, mas tem uma coisa relevante.
Quando nós estamos falando de condições de bom funcionamento psíquico, nós estamos falando de coerência das respostas às questões que a vida tem. Então, por exemplo, uma pessoa passa por uma situação que se projeta muito medo. É normal que ela retraia, mas também pode ser normal que ela fale a mais. Porque cada sujeito tem uma forma de produzir a sua resposta. Para alguns, o silêncio é uma forma eficaz de enfrentamento. Para outros, o estardalhaço, o barulho, é a forma eficaz. Mas na linha da nossa cultura ocidental, tem uma coisa muito marcada. Mais funcional quanto mais silencioso. Menos funcional quanto mais estridente e ruidoso. Mas se nós fizermos um recorte, nós profissionais da saúde, e entendermos nesse recorte que uma pessoa ela vai ser funcional em função da sua história e não de um padrão normalizador, aí entra também um problema forte para nós profissionais da saúde, é a relação com o diagnóstico relativa às condições psíquicas. Então, a gente não está falando do mental, estou falando do psiquismo, de como eu penso, de como eu me emociono, de como eu percebo, como eu produzo atenção e foco. Então, eu estou falando de uma série de processos que, conectados, vão resolver ou não vão resolver de maneira suficiente aquilo que a pessoa tem como problema. Então, a gente teria que ter diagnósticos circunstanciais muito mais do que taxativos. É que a gente tentar entender, e aí... É porque tem uma discussão muito grande, né? Dentro, acho, da área da saúde, que a gente tenta encaixar as pessoas dentro de caixinhas. Perfeito. As caixinhas já estão prontas, moldadas, e eu tento encaixar você nessa caixa. E às vezes eu vou forçando para que tu encaixe, às vezes tu não encaixa nessa caixa. Porque não é um quadradinho, às vezes é um triângulo, às vezes é um redondo, às vezes é... Então, é um quadrado meio torto, mas é a sua singularidade, né? Eu tive um grande professor meu que falava assim que... o paciente não estuda no livro. Então, o que está no livro é uma coisa, o que é a pessoa que está na tua frente é outra. E eu não preciso tentar ficar encaixando ele no que está no livro, né? E também quando a gente pensa nessa questão das pessoas, e aí a gente falou da espiritualidade, às vezes eu sempre fico vendo, né, a questão da religiosidade das pessoas. Às vezes ela está muito para conseguir a gente mediar com a sociedade que a gente vive. Porque a sociedade ocidental ela tem uma forma de lidar com a questão do material, e aí a religião judaico-cristã fala um pouco disso. Quando a gente vai pensar nas religiões de matriz africanas ou até dos povos originários, se relaciona muito com a natureza, por isso que ele tem muitas coisas, né, que fala sobre o ambiente que a gente tem. As religiões orientais tem muita coisa de uma filosofia também, num estilo de vida diferente. Então, a religião tem a ver também com a sociedade. E essa sociedade, ela impacta demais também na nossa saúde, né? Como também lidar com isso? Porque eu quero entrar num assunto que é muito espinhoso, porque, Cata, eu nesses 20 e tantos anos de experiência como médico geriatra, eu vejo o quanto que as mulheres, que a maioria dos meus pacientes são mulheres, o quanto que tem um sofrimento psíquico, espiritual, um sofrimento pessoal, né, humano, e como que eu percebo como a sociedade impôs para ela um sofrimento muito grande. Seja pelo machismo, seja pelas violências que ela sofreu no decorrer da vida, na forma como elas foram castradas, como elas foram... o papel da sociedade nessa qualidade de vida, nessa saúde da mulher, com a sociedade atual, ela impacta mesmo? Ou é só uma impressão minha, ou isso já está sendo estudado por vocês? Que bom se fosse só uma impressão tua. Impacta num nível que às vezes a gente não consegue nem descrever, porque para descrever um fenômeno, e vindo a questão técnica e da ciência, tu precisa fazer contato com isso. E às vezes é tão dolorido fazer contato com isso que, para os pesquisadores, para os profissionais da área da saúde, o avanço do conceito ele vai até um limite que ainda está muito longe de mediar saídas razoáveis, por exemplo, para mulheres que são vítimas das mais diversas formas de violência, né?
E algumas mulheres, isso é muito interessante, como psicoterapeuta, a gente escuta muito isso, né? De mulheres mais velhas, e aí quais as mais velhas? Mulheres a partir dos 70 anos, que estão dentro de um circuito temporal em que culturalmente o papel da mulher não estava validado pelas suas competências, estava validado por uma espécie de subunidade de exercício da vida, que era a unidade definida pelo homem. Ela ia realizando as coisas a partir da diretriz do provedor externo, porque não se contavam, né, os estudos, há, sei lá, 70 anos, 80 anos atrás, nós não tínhamos uma ciência que dissesse que o trabalho doméstico, ele impacta de maneira decisiva a capacidade financeira de uma família. Então é aquilo, você trabalha? Não, eu sou dona de casa. Sim, vamos contar o que é a vida de uma dona de casa, os múltiplos serviços que ela executa quando ela não tem uma atividade, ou até quando ela tem uma atividade externa à casa. Se você tivesse que pagar uma lavadeira, uma cozinheira, uma criadeira de uma criança, você ia gastar tanto dinheiro, só que isso não era mentalidade ser contabilizado. Quando isso passa a ser contabilizado, e é quando as mulheres saem para trabalhar, o enfrentamento começa, a pressão aumenta. A pressão aumenta no sentido de qual é o meu papel, os homens, os que se perguntam, assim, não é assim, então tem um papel social que não se é compreendido de maneira suficiente e produz, às vezes, desgraças. E, de novo, assim, não é que a pessoa é má em si, não é sobre a maldade de um sujeito, apesar de atos tremendamente violentos serem executados por CPFs, assim, por pessoas, né? O que nós temos? Um caldo de cultura que mostra que as mulheres têm um papel decisivo no seu silêncio. E quando elas começam a falar, os homens se assustam do silêncio que eles acabam tendo que produzir, porque a mulher também está dizendo a sua palavra. E ao entender a tensão dessas relações, e nós estamos vivendo um tempo muito difícil, porque a gente tem muitos homens, por não saber como reagir, por não ter mediação suficiente para agir de outro modo, entendem que aquela sujeita, ela é assujeitável. Eu vou lá e faço dela o que eu quero. Não é à toa que aí não sei se a gente que tem explicitado isso mais ou se tem aumentado os casos, porque às vezes tem isso também, porque às vezes podia estar na sombra, a gente podia não estar vendo, mas o número de feminicídios impressionantemente tem aumentado, como da agressão às mulheres. É lógico que se a gente olhar para trás, isso acontecia às vezes no interior do lar, com aquela máxima que briga de marido e mulher, ninguém metia a colher, que é muito errado, né? Porque se está tendo uma agressão, está tendo uma violência, se eu estou vendo e não faço nada, eu sou conivente. Exato. Né? Então, sou coautor, tecnicamente. Então acho que isso talvez seja um dos motivos a gente está vendo mais. Mas casos absurdos, né, Catarina? Assim, daquele aluno de direito que parece que, por não ser correspondido, matou a professora de uma maneira violentíssima na sala de aula. De casos de mortes. Aqui a gente teve recentemente um caso famoso de uma moça que foi fazer uma aula de natação e na trilha entre a rua até a praia. Acontece lá em Florianópolis. Exato. Então, são casos de violências repetidas e que estão sendo cada vez mais, parece que mais presentes no nosso cotidiano. Talvez pela banalização, né, Cato? Tornar banal o outro. E você é tão banal que eu agredi, tirar a vida. É isso. Assim, e esse nível lá em São Paulo também, da moça que era corretora de imóveis e foi desaparecida e foi, né, infelizmente, né, veio a óbito. Então, isso é onde a imprensa faz foco. E eu sempre me pergunto, como psicoterapeuta, aquilo que não ganha o foco da coisa pública dói profundamente e impede. Dentro desses também quase 30 anos de profissão como psicóloga e psicoterapeuta, o que eu observo? As violências que você aprende a enfrentar no silêncio vão prorrogando o tempo de duração dessas violências. Então, as mulheres, por exemplo, a violência patrimonial,
terrível de algumas mulheres que construíram patrimônio com os seus companheiros, maridos, às vezes irmãos, porque a gente não está falando só de uma relação de casal, né? Não conseguirem saber quanto de fato elas têm de dinheiro a partir de 20, 30 anos de trabalho que levou que a vida chegasse num patamar e que ela diz assim, ó, eu não sei se hoje, por exemplo, num casamento, se eu me separar, se eu consigo viver. E aí tu vai vendo pela história clínica que a paciente vai trazendo que ela tem tantos recursos e ela não se dá conta nem dos recursos objetivos financeiros e nem dos recursos emocionais, dos recursos das síndromes de codependência que elas acabam implicadas por causa da violência financeira. Então, o que a gente percebe? Isso que não ganha notícia na imprensa, parece que, sabe assim, vai ferindo, até o ponto que ela já não consegue mais resistir e um dia ela descobre que ela já não tem mais tempo. E aí, esse que vai ferindo aos poucos, ele também vai agravando esse sofrimento, né? Então, quando muitas vezes a mulher se dá conta que ela está em sofrimento, ela busca ajuda, às vezes ela já está tão machucada, tão ferida, que às vezes ajuda... Vou me salvar do quê? É a pergunta, porque ela já não tem mais noção. Porque aí parece que a gente vai só ter que fazer um curativozinho, botar um band-aid numa ferida enorme, né? E aquele band-aid não vai dar conta. Então, às vezes na psicoterapia... Tu tá tentando botar band-aids e eu, muitas vezes, em casos de depressão mais severos, tem que usar medicamentos. Os medicamentos não dão conta. Não dão conta. E é impressionante que eu vejo mulheres como essas, às vezes, e que passaram por vários profissionais que tomaram um antidepressivo, tomaram outro, e ela sempre tá pior. Porque às vezes a ferida é tão Porque ele não chega onde está a ferida. E se não chegar onde está a ferida, e aí o problema é que às vezes parece que a ferida está naquela sujeita, mas a ferida está na operação da cultura sobre a vida das mulheres. Né? Ontem eu estava vendo a novela e hoje, conversando com colegas no trabalho, porque aí a fulana, uma mulher, descobriu o marido na cama com uma outra mulher, e aí diz assim, porque aí ela bateu na fulana. Eu disse, mas eu gostei da parte que ela bateu no fulano. Mas a fulana é uma sacana. Assim, mas ele tá... Assim, ó, as próprias mulheres dizendo que a sacana da história era a outra mulher. Eu acho que os três são sacanas. No sentido de que ele, por não quebrar a relação com a parceira, sendo que já não tem mais motivos, ele, por não conseguir fazer uma negociação social e ter quantas mulheres ele quiser, porque existem culturas onde isso é plenamente possível. Então, o que acontece? É um jogo de três se enganando. E aí depois vem um senso moral médio que diz, não, o cara tem que ser leal à esposa e o casamento. Depende do acordo que eles têm. Né? Não estou dizendo aqui que a traição é uma tese de possibilidades, mas quando você tem os papéis muito congelados, muito enrijecidos, tu tens o quê? Uma impossibilidade de ver esse sistema funcionando, e aí tu banaliza. Parece que, assim, algumas pacientes têm histórias ótimas. Ele me traiu, eu fui lá e dei uma surra nele. E eu vendo a novela e lembrando de vários casos, eu disse, olha que interessante, né? O bater como expressão daquilo que a palavra não tem competência para analisar. E aí vem um outro problema, que é a violência cultural. E muitas mulheres são vítimas da violência cultural porque elas, não só as de baixa escolarização, algumas colegas, pós-doutoras, vítimas desse mesmo padrão de violência, mas com mais condição de sair do que mulheres que têm menos capacidade de objetivação na linguagem, os estados de alma, os estados de espírito, o sofrimento. Então, quanto mais... e a gente entende isso, assim, se tu olhar uma composição, né? Acho que a gente até falou disso uma vez. Se tu pegar uma composição... Eu vou dizer assim com respeito, mas eu acho que eu não respeito muito, eu sou obrigada a dizer. Tu pega um sertanejo universitário, tu pega uma música que tem três grandes ideias, essa já é muito boa, mas geralmente ela só tem uma grande ideia dentro da dinâmica da música e uma melodia pobre para conectar e ficar repetindo. Aí tu pega uma canção como Renata Maria, do Chico Buarque, e tu vai sofrer para entender a música e tu vai ter que te dedicar àquela música. Escutar uma, duas, três. Aí tu tem um nível de compreensão muito mais complexo e elaborado. E esse nível de compreensão complexo e elaborado permita que tu ache soluções que saem do espectro da violência física.
né, da brutalidade, né? E aí uma vez eu estava falando isso e uma colega disse assim, mas você está enganado, porque o Mário Vargas Llosa deu um soco na cara do Gabriel Garcia Marques e os dois são prêmio Nobel de literatura. Assim, mas eles eram muito jovens. Eu acho que depois eles até usaram essa situação do soco que o Vargas Llosa deu no Gabriel Garcia Marques como um motivo de entender o que eles estavam vivendo naquele momento. Mas é claro que as respostas mais brutais fisicamente decorrem de pessoas, tendencialmente, que têm mais dificuldade de elaborar na abstração o que acontece na vida. Então, aqui a gente tem um problema importante, e aí, né, se tu me permite trazer, todo esse debate que tem lá a partir dos Estados Unidos e que, pelo que eu vi, está se espalhando pelo mundo, do Epstein, o que aquele homem e os homens que estão perto dele e algumas mulheres que estão perto daqueles homens fizeram com crianças, meninos e meninas, com adolescentes, em termos da brutalização da vida. Só para quem está em casa e não conhece o caso do Epstein, o Epstein ele é um financista, ele lidava com investimento financeiro e ele promovia festas onde ele trazia mulheres e crianças e envolvia grandes líderes mundiais de empresas e também de governos para essas festas, né? E aí ele foi preso, apareceu suicidado, né, na cadeia, mas ele tinha e-mails, porque a história dele é que ele usava dessas gravações e fotos para poder chantagear os poderosos, né? E aí está vazando mais de 3 milhões de páginas, e aí citam grandes poderosos, que tem lá o príncipe Andrew da família real britânica. Ex-príncipe, agora tamanho escândalo. Tá? Apareceu Bill Clinton, Bill Gates, Trump, aparece só os grandes poderosos do mundo, né? Uhum. Então, só para contextualizar, mas isso, né? É bem interessante da gente entender, assim, ó, porque essas crianças e esses adolescentes são usados na condição de vítimas sexuais, né? De vítimas de violência física. Eu vi um depoimento de um menino dizendo que eles chutavam ele durante as festas, assim, ó. De novo vem uma coisa que para nós na psicologia, e o Freud é um cara que ajudou muito a pensar sobre o desejo, o prazer, o gozo, a satisfação, o empobrecimento da abstração, o empobrecimento da compreensão da vida tende a levar as pessoas a respostas, eu ia dizer muito primitivas, mas eu não sei se os primitivos chegariam nisso. É de banalização da dignidade e do outro, do direito à vida, de achar que o dinheiro é capaz de pagar por todas as coisas, e o dinheiro não paga. Sim. Em algum momento, só que aí o que o dinheiro não paga, até que o justo se estabeleça, esse lapso é culpado pelo quê? Pelos sentimentos de vingança, que é o que a gente está vendo com o cachorrinho lá de Florianópolis, do Orelha. Sim. As coisas que eu tenho visto, elas são tão terríveis quanto aquilo que os meninos parece que fizeram com o cachorro. Quando eu digo parece, porque eu não tenho capacidade de dizer que eles fizeram. Tudo indica que sim. Mas o que vem? Se esses meninos fossem meninos pobres, se fossem meninos periféricos, esses meninos já estariam no abrigamento do CASEP. Mas como eles são filhos da elite da capital do estado de Santa Catarina, a pressão para o justo, que está descrito no Código de Lei, seja aplicada, ela é imensa para não ser aplicada. Né? E aí o sentimento de impunidade que nos fere cotidianamente vai operar entre os que estão tentando pensar por um senso de justiça num quase prazer pela vingança. E Sim. aí nós perdemos, é o que a Hannah Arendt diz, é a banalidade do mal. Quando a gente olha, né, no sistema de saúde dos Estados Unidos, que é tão duro que você paga o plano e eles têm escritórios para negar exame, negar procedimento, negar cirurgia e tal. Aí, eu acho que há 2 anos atrás, um rapaz vai e assassina, mata a tiros o diretor de uma dessas empresas, né? Eu lembro dessa. E ele vira herói. Então, a banalização do mal. Assim, o que a empresa faz é muito errado. Mas e tirar a vida não é resposta. Então, assim, mas aí pensando na questão de saúde, né? E pensando nessas mulheres, porque
Quantas mulheres eu já atendi e com muita dificuldade de ter saúde plena, né? E quando a gente vai conversando, e tem uma história muito comum aqui da região, assim, de meninas com 10, 11 anos que vão trabalhar em casa de família, então ela fica longe da família dela, muitas vezes até abandonada pela sua própria família. Fica numa casa com estranhos. Algumas casas acolheram muito bem essas meninas, outras nem tanto, com violência física, violência sexual. E nessas que tem muita violência, eu tenho muitos relatos de pacientes com muito sofrimento. E aí chega às vezes com 80, 90 anos e num sofrimento brutal. E aí quando a gente vê a história dela num casamento ok, uma construção de família ok, mas aquele início muito duro, muito severo. Então, o quanto que essas violências hoje que se tem individualmente, mas também coletivamente, uma sociedade que judia tanto, né, do feminino, o quanto que isso dói, o quanto que isso impacta nessa saúde. E aí pensando muito assim, Cata, e o que a gente pode tentar fazer para que uma sociedade que é tão dura com as mulheres possa fazer com que elas possam envelhecer bem, sem realmente estar adoentadas, sem realmente ter o sofrimento que fere tanto o coração e a alma, né? Eu tenho tantas ideias e algumas delas me dão até medo, assim. Mas eu penso que basicamente, como psicóloga, né, quanto mais ricas forem as formas de expressão sobre o próprio sofrimento, a doutora Anísia da Silveira é uma precursora disso no Brasil, que através das artes plásticas, das artes visuais, né, que tecnicamente se diz hoje, conseguir expressar do sofrimento. Então, quanto mais a oportunidade de expressar, mas expressar com linguagens que não sejam só linguagem verbal, né? Expressar quando você está pintando e você está escolhendo uma cor e você está escolhendo um ângulo, você está num processo psicológico tão complexo que lida com a percepção, que lida com a memória, que vai te colocar em fluxos emocionais. Quanto mais você pratica a expressão criativa, mais chance você tem de produzir uma coisa que em psicologia nós chamamos de ressignificação. Então você levanta aquele problema e você vai construindo uma sequência de ações que não vão realizar aquilo que você não pôde realizar quando tinha 20 anos, mas vão te permitir olhar e dizer, eu passei por tudo isso e ainda estou aqui e vou continuar contando a minha história. Então, quando a gente constrói esse circuito de criatividade ativa, de criação ativa, que é a criatividade, a gente tem a chance de dizer que, apesar de tudo, não é justificando então que a pessoa possa passar muito tempo sofrendo, mas para essas que já estão velhas, pelo respeito às nossas mais velhas, que elas tenham a oportunidade de saber que a noção de que passou tanto tempo e elas ainda estão aqui vai servir para que a gente diminua o tempo de sofrimento das que estão aqui e são jovens, mas também que vai permitir a essas mais velhas desfrutarem da vida com a potência que elas têm para desfrutar a vida. Então a gente tem visto, eu vejo algumas mulheres que me impressionam muito, eu não vou lembrar dos nomes aqui, mas um dia a gente talvez divida com o público isso, aquelas modelos que têm 90 anos. Algumas delas são lindíssimas, na sua velhice completa, plena, coloridas, cheirosas. Então, é validar coisas que no miudinho do dia a dia parecem não ter valor. E a gente se convenceu que não tem valor, porque a gente usa uma linguagem que desqualifica o envelhecimento da mulher, né? Nós desqualificamos as vias de caminhar numa cidade pensando que as mulheres têm uma dinâmica corporal que é diferente, a coisa de você ter os seios, por exemplo, mesmo que a mulher tem seios, tem 90 anos, mas assim, o parâmetro do seu equilíbrio no espaço é diferente de um homem. Então, quando você tem a possibilidade de uma cidade que os velhos possam caminhar nessa cidade, isso diminui o sangramento daquela ferida que é difícil de fechar e que pode ter vindo aberta a vida inteira. Então, as ações, eu gostaria muito que fossem só ações emocionais e do campo discursivo, não são.
né? Para essa velhice melhorar, eu penso, né, das mulheres em especial, a cidade precisa ser mais segura, a cidade precisa ser mais respirável, ela precisa inclusive ser mais lenta. O número de idosas que são atropeladas pela banalização de um motorista que não entende que uma mulher mais velha, que um homem mais velho vai andar mais devagar. Então a cidade precisa dialogar com esses corpos que são mais lentos e que têm o direito de continuar vivendo. Então eu penso que seria muito bom ter uma resposta para a singularidade desse sofrimento feminino. Mas esse sofrimento feminino tem a ver com os padrões que a gente usa para a cidade, que a gente usa para acessibilidade, que a gente usa para a validação do belo, né? Então a gente tem muitos impasses. Você falou muito da cidade e eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Daniela Sarmento, uma arquiteta, e fala muito sobre a questão da cidade onde a gente vive, né? E não é uma cidade feita para as mulheres, né? Perfeito. Porque é uma cidade escura. Perfeito. Uma cidade escura, então você andar à noite, você voltar do seu trabalho, voltar da escola, é uma cidade escura. E a gente nunca se dá conta, quem é homem, do que é o medo de andar à noite. A síndrome da chave na mão. Tu sai, tu põe as coisas na bolsa, mas tu vai com a chave da casa na mão, porque se te levarem tudo, pelo menos em casa tu consegue entrar. E a gente, homem, se tiver medo de ser assaltado, vamos levar a carteira, o celular e ponto final. Para a mulher é a bolsa, o celular, e pode ser muito frequentemente acontecia as violências sexuais, físicas, né? O abuso, né? Então a mulher tem muito medo com isso. E fora os abusos que ela já teve durante a vida toda, né? Que seja no trabalho, que seja no transporte público, dentro de casa. E aí você submete essa mulher, pode estar com 80 anos, a ter que ir no mercado ou na farmácia, numa rua escura às 7 da noite, faz ela reativar vários medos, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso que você fala, né? Sobre a questão da cidade também lidar com isso. Viver, né? Sob a égide do medo é terrível, né? É o medo do que quer que seja. O medo é um roubo prévio de todos os roubos que a vida vai te fazendo, né? Então, se você for educada de menina e puder viver até a sua velhice, não na sombra do medo, não é ser descuidado, mas viver longe da sombra do medo e dizer, não, eu vou fazer, né? Eu tenho um amigo que mora aqui em Blumenau, mas a mãe dele mora em Itapema. Ela tem 83 anos e mora sozinha. E eu disse para ele, como é que tu tem coragem de deixar ela morar sozinha? Mas assim, aí depois a gente conversando, talvez isso de ele ser homem, ele tem uma relação com o espaço e a vida com menos medo. E todas as mulheres lá que a gente estava conversando, não, todas as mulheres dizendo, é um absurdo você deixar ela morar sozinha. Mas são os parâmetros mesmo. Então, quando a gente pensa que a mulher vivendo na sombra do medo, todo mundo perde. Né? Todo mundo perde por quê? Porque qualquer ser humano tocando a vida à base do medo vai botar respostas muito ruins, né? E essas respostas muito ruins eu já trabalhei uma época lá no presídio em Florianópolis, na minha graduação, num projeto da universidade, e conversando com aqueles homens na penitenciária estadual lá, né? O que eles diziam sobre os crimes que eles cometeram? Fiz. Não que não houvesse arrependimento, talvez em alguns até houvesse, mas assim, é isso. É a banalização. Então a gente tem que cortar com a chance das coisas banais, todas elas. Desde a banalização da violência, a banalização de uma cidade. A nossa cidade está ficando cinza, os prédios pretos, tudo é depressivo. Sim. Então assim, a banalização do belo. Como que alguém constrói um prédio cinza? Até o brasileiro que adora carro pode ter muito claro isso, assim. Antigamente a gente tinha os fusquinhas amarelo, verde, tinha azul, tudo que era cor. Tinha tudo que era cor, né? Quando era branco era de empresa. Era feio o branco, né? O preto saiu uma coisa meio fora do comum, porque eram todos coloridos. Hoje a gente olha na rua, a maioria dos carros hoje são cinzas ou pratas, né? Ou branco ou preto. Tá vindo agora uma pequena onda com os chineses um pouco mais coloridos, mas até então é isso, a gente perdeu a cor, né?
Deixa eu só um último depoimento assim, né, Catarina? Uma vez eu conversando com uma amiga e eu falando assim, tá, e como é que a gente se comporta à noite quando eu cruzar na rua com uma mulher, então? Que ela falando dos medos, ela falou assim, às vezes o contato olho no olho às vezes é importante porque você está mostrando o rosto. Só que se você olhar muito insistivamente no meu olho, gera um desconforto muito grande. E olhar para o meu corpo menos ainda. Então eu falo assim, às vezes quando tu passar por alguma mulher à noite, pode até olhar no rosto dela para ver se não é uma amiga também, né? Assim, passou, para ver se também você não passa por antipático, né? Depois que é uma amiga você vai. Você nem me disse oi. Baixa a cabeça, né? Baixa a cabeça para ela entender que você não vai estar, né? Que ela pode seguir um pouco mais sem ser objeto foco do olhar desse homem que passou. Quando ela falou disso, eu falei assim, é muito estranho, porque eles ensinam a gente, homem, a andar de cabeça erguida e olhar todo mundo no olho para também você, querendo ou não, fazer uma intimidação, né? E aí eu falei isso para ela, falei assim, só que se você faz isso, essa intimidação para a mulher é uma agressão. Entre vocês homens pode até ser uma disputa de poder. Interessante. Mas entre eu, uma mulher, e você, homem, vai parecer que tu tá querendo me agredir. Como se tu quisesse ter alguma coisa comigo que eu não quero. E eu não tinha me dado conta disso. Depois dessa conversa, faz uns 3 anos com ela, hoje eu faço disso. Mas tu viu que território fundamental é o território da conversa. E aí, quanto mais a gente tem espaço, essa coisa que a Daniela fala, e eu tenho ouvido muitas coisas que ela fala sobre espaço urbano, né? Quando tu tem uma cidade que as pessoas podem conversar, que tem situações em que você pode passar, e às vezes homens e mulheres passam por mim na rua assim, bom dia. Aí eu levo um susto, bom dia. Assim, ó, essa tônica do contato e da troca de ideias vai te permitir reorganizar as tuas ideias. Então, perder o medo de achar que eu vou perguntar uma coisa muito ridícula, ou que eu vou demorar para entender e vou insistir na pergunta. Quando a gente permite que a conversa aconteça, nós permitimos uma reorganização do pensamento, nós permitimos uma reorganização das emoções, dos processos de memória. Nós estamos humanamente ativos. E geralmente, se a gente olhar, por exemplo, esses feminicidas, né, esses homens que perderam a noção de si e por isso destroem as mulheres que eles acham que são donos, geralmente tem estudos que já mostram isso, são pessoas pouco afeitas ao diálogo. Né? Não é que elas não saibam conversar, elas não querem conversar no sentido de o que tu pensa sobre isso, é só o discurso delas para o mundo, né? Então, quando a gente instrui desde pequeno a criança, o menino, a menina, para uma compreensão dialógica da vida, tu vai reduzindo de maneira significativa o nível de risco social que uma pessoa frustrada pode ter. Que é a história do cachorro, que é a história dos feminicídios, que é a história da banalização da vida. Quando eu estou muito impactada com essa história do cachorro, porque me lembrou também a do Galdino, daquele indígena que foi morto em Brasília. Então, o que a gente tem aqui? E para quem não lembra, o Galdino era um índio que estava de passagem em Brasília, estava dormindo num ponto de ônibus, e um grupo de adolescentes, dizem eles, né, como se fosse uma brincadeira, jogaram álcool ou gasolina, não sei ao certo qual material inflamável foi. E tocaram fogo nele. Botaram fogo no índio Galdino. E o pior de tudo, Catarina, que esses homens hoje são servidores públicos. Tem uma vida estável. O problema nem é que sejam servidores públicos. O problema não foram penalizadas na adequada forma da lei. Porque são homens brancos de classe média alta que se divertem com uma estética da brutalidade, que é definhar a vida do outro de forma estúpida e violenta, que é o que está na história do cachorro. E eu queria só chegar na história do cachorro numa questão assim, ó. Eu tenho certeza que se tu olhar a história, e isso eu digo desde o campo teórico, se tu olhar a história de vida desses meninos e como eles aprenderam a relação com as coisas da vida, você vai perceber uma ausência profunda dos pais imprimindo sistemas de valores dialógicos. São pais que conversam pouco, muito mais instruem do que conversam, não trocam e, portanto, eles não formam valores civilizatórios.
Então, o que aconteceu com esses meninos? Eles têm que ser responsabilizados na apuração policial, que deveria ser sistemática, rigorosa, independente, né? Mas eles têm que ser responsabilizados não de maneira exclusiva e solitária. É preciso considerar que os adultos que instruem meninos com esse tipo de comportamento são responsáveis pelas... é uma palavra feia, pelas desgraças que depois eles vão produzir na vida, porque eles não receberam parâmetro. Então aqui vem uma questão muito relevante, né? Bastava a ofensa relatada pelo porteiro de que, eu achei engraçado que um dos meninos chama o porteiro de assalariado. Essa é uma ofensa de classe, assim... Assalariado, muito bem. Quem fala sobre isso que nunca trabalhou, não tem noção do que isso significa, mas entende que é xingamento. E esse xingamento sai de onde? Muito provavelmente dentro da própria casa. E eu lembro, Catarina, meu primeiro salário que eu recebi, eu sempre ia comemorar, porque era uma primeira conquista que a gente tinha, né? E ainda é para a maioria das pessoas, né? Para quem eu acho que não tem vergonha do trabalho, vergonha de ter um emprego, ter um salário é bom demais, né? É porque tem gente que acha que o dinheiro compra coisas que o dinheiro não é capaz de comprar. E acham que essas coisas, por exemplo, tem gente que diz assim, eu sou feliz porque eu sou milionário e quem não for bilionário não vai ser feliz. Não sei, assim, eu tenho bastante dúvidas sobre isso, porque o conceito de felicidade que o dinheiro compra é uma felicidade que acaba. E a porcentagem entre os mais ricos, né, das classes sociais mais altas de sofrimento psíquico com depressão, ansiedade é muito maior do que nas parcelas mais baixas. Apesar de ter uma vida muito mais sofrida, parece que às vezes eles estão mais felizes do que os mais ricos. Mas eu queria abordar uma coisa sobre isso, Catarina, que o quanto que essa banalização também das pessoas, das coisas, porque o material tá banal também, né? Mas o animal, o cachorrinho parece que virou uma coisa banal que eu posso maltratar e matar. O ser humano eu também posso, a mulher eu posso maltratar porque ela é só uma coisa, coisifiquei a mulher, ela é minha, é uma posse minha. Essa sociedade que dá só valor ao poder e ao dinheiro e banaliza as outras coisas, ela também tem um gênese, né? Ela também é uma precursora dessa violência, né? E desse sofrimento que a gente depois vai ter que carregar durante a vida, né? E a gênese disso, e isso é muito interessante, assim, a gênese dessa banalização está relacionada com uma disfunção do poder, né? Por que a gente tem poder? Por que a riqueza financeira é a expressão do poder? Por que a boa elaboração das ideias é uma expressão de poder? Porque parece que sempre alguém está perdendo e foi se construindo uma ideia de que poder é resultado de alguém ganhar e de alguém perder. Não se tem aquelas noções coletivistas e comunitaristas de que o ganho está na convivencialidade, porque se a gente olhar a história da espécie humana, é pela convivencialidade que nós superamos todos os limites, aquela história que tu fala, né, inventar a roda, e isso é um saber que é coletivo comunitário. Quando nós desprezamos os valores comunitários, nós desenvolvemos uma ideia avessa ao que de fato é o poder. O poder só se institui de maneira concreta e objetiva quando ele é construído compartilhadamente. Quando o poder é exercido como um exercício exclusivo do ego e das coisas que o ego acessa, ele não é poder, ele é opressão, ele é uma outra coisa. E aí tem teorias, e o pensamento marxista é um pensamento importante para desvelar as relações que mitificam que o acesso à riqueza é o acesso à felicidade. Não estou com isso aqui defendendo que as pessoas não tenham que ter tudo do que de bom e melhor o mundo existe e produz. Mas eu estou dizendo que a ideia dos ricos se considerarem superiores aos pobres porque eles têm mais coisas é de uma inverdade completa. E essa é a dor, né? Eu sempre conto isso em aula para os alunos e acho que isso ajudaria muitas das mulheres mais velhas que tiveram às vezes pouquíssimo acesso à educação formal, escolar,
Eu digo, tem um cara aí que é bem fofoqueiro, ele vai para a janela do mundo e o nome dele é Karl Marx. E ele fofoca de tudo que está acontecendo lá fora. E o Karl Marx vai falar de como que o patrão depende do trabalho do empregado e como que o empregado entrega a riqueza nas mãos do que contrata o trabalho dele. E aí eu vou contando para os alunos que esse cara, assim, ele era um fofoqueiro diferente porque ele era muito disciplinado, então ele anotava tudo. E aí ele deixou, né, as anotações que receberam um título chamado O Capital, porque a força é a produção da riqueza, né, expressa no Capital, e isso virou dentro da cultura, infelizmente, do Ocidente dos anos 60, uma ideia de posição criminosa diante da vida, você querer que as pessoas possam reconhecer que toda riqueza que socialmente vale a pena é construída socialmente e é distribuída socialmente. E aí, é claro, quando tu começa a contar num mundo de seres pudientes, que nem dizem os hispânicos, né, dos que têm os donos do capital, tu contar para eles que eles precisam dividir, tu vai transformar o mundo de forma completa. Por isso que chama revolução, né? Tu vai fazer o mundo virar de ponta cabeça. E aí, para fechar isso com a questão das mulheres, das mais velhas e dos cuidados necessários, é preciso sim efetivar uma distribuição social da riqueza ao nível de chegar até essas mulheres. Como que essas mulheres cuidam da vida delas, como elas têm acesso a cuidados médicos qualificados, a moradia qualificada, quantas mulheres que são deixadas e têm que receber abrigamento público, mas um abrigamento público em 20 camas num salão, e por que não temos uma política pública habitacional para pessoas velhas, com centros de cuidado, assim, coisas novas que vão redistribuir essa riqueza de alguém que, pagando um pouco mais de imposto, vai ter só 3 Porsches ao invés de 4, né? E nem usa os 3 ao mesmo tempo. Então, o que nós temos? Nós temos um jeito de juntar esse dinheiro coletivamente e aplicar numa destinação que vá salvaguardar a vida de todos, mas de maneira especial dos mais frágeis. E socialmente, para alguns, é insuportável essa ideia. E quando tu fala disso, colocando bem no cotidiano das pessoas, quantas mulheres mais idosas eu já atendi em sofrimento, e quando você vai ver, tem um casamento onde ela não consegue, ela acha que ela não consegue viver mais sozinha, porque quem tem o domínio da questão material, do dinheiro, da pensão, da aposentadoria é o marido, porque tem uma questão, sempre tem uma questão física pela violência, então quantas relatam sobre violência, espancamentos, e também da violência sexual, porque quando a esposa não quer o sexo e o marido força, é um estupro, é uma violência também sexual, e quantas elas têm dificuldade em fazer disso, e quantas elas se submetem ainda a todos os piores tipos de privações por causa disso. Então, o quanto que a mulher, ela poderia se libertar se tivesse realmente uma capacidade de poder falar, de poder viver sozinha, de poder ter essa liberdade financeira, ou de poder fugir simplesmente para uma casa para ter um abrigo, de né? proteção. De proteção. E aí vem uma coisa que eu acho que é fundamental nessa conversa, o quanto nós precisamos educar as novas gerações. É uma palavra difícil também, mas há subversão. As mulheres têm que aprender a subverter a ordem que foi colocada, né? Eu venho, né, e acho bem legal de perceber isso, né, de uma linhagem de mulheres muito subversivas, né? Eu tenho uma avó que casou, a mãe da minha mãe, casou com 20 e poucos anos, numa idade que as meninas casavam com 15, né? E ela casou com o homem que ela escolheu. Apesar do pai dela dizer não, ela disse, vou te deserdar? Fui. E ela casou com um homem que já tinha 8 filhos. E depois teve mais os 8 dela, né? Então, o que a gente tem, assim? Algumas mulheres marcam uma força de subversão, e ficou para minha memória dessa avó que passou pela minha mãe e que diz, não, nós vamos, e nós vamos fazer, e nós vamos acontecer. Então, ensinar a subversão no sentido principal do uso da palavra, da expressão da vontade, e acho que, sobretudo, de mesmo com enroscos no meio do caminho, dizer,
eu valho a pena e eu vou manter isso como uma linha para minha vida. É transformadora. Então, eu sempre digo para as minhas alunas, vamos começar a regra da subversão para fazer a vida valer a pena. Ai, professora, eu tive alunas na universidade que apanhavam dos seus namorados. Um dia chega uma toda machucada, ai, mas o quê? E aí eu chamei as alunas e disse, não, nós vamos organizar o cuidado com essa menina, porque o que ela não pode é ficar sozinha, porque ele vai acabar com ela. Então, quando a gente se compromete com o cuidado também, a gente precisa assumir uma responsabilidade que é política e pública. A gente tem que trazer na palavra e agir construindo o caminho para onde essas mulheres merecem rumar. Sim. Um dos orgulhos da minha vida, Cata, é de ter sido filho da minha mãe, Kimio Kato, e ela era uma dessas subversivas, né? Ela casou com o homem que quis. Meu avô, muito machista, como infelizmente os japoneses são, né? Por isso que eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu não sou japonês, eu sou brasileiro, mas meu avô era japonês. E ele dizia que minha mãe não valia nada porque ela queria estudar, já estava trabalhando fora e ela não sabia cozinhar e não sabia costurar. Então ela não valia nada. E quando ele foi tentar forjar um casamento para ela já estava com meu pai namorando e eles foram... Meu pai teve que comprar ela, entre aspas, para ele poder... ter paz e conviver. A minha mãe nunca conviveu muito com meu avô por causa disso, tanto que eu fui conhecer minha avó de verdade depois que meu avô faleceu. Porque a relação que ela tinha quebrou ali numa subversão. Exatamente. Assim. E eu acho que isso eu aprendi muito com ela, assim, né? Então, adoro as mulheres subversivas. Eu acho que são essenciais para a nossa vida, para que essa nossa sociedade possa evoluir, né? Porque eu acho que se um dia a gente mudar a sociedade para uma sociedade mais, né? Com valores melhores, quem vão liderar essa revolução vão ser as mulheres. Mas, Catarina, você também, a gente está encaminhando para o final do programa, e você falou de uma coisa muito legal também, sobre a questão de um caminho para isso. Sobre a questão da cultura, da arte, né? E aí, pensando em sociedade, qual é o papel também dessa cultura? Por exemplo, a gente está disputando um Oscar agora, né? Porque o cinema brasileiro foi reativado, a gente tem músicas belíssimas também, com muita gente fazendo música boa, teatro, artesanato, enfim, a gente tem uma cultura muito rica. Qual é o papel dessa cultura também para a gente poder mudar a sociedade? Porque não é à toa que alguns pensamentos políticos mais repressivos, eles combatem tanto a cultura, né? Mas ele também é um caminho, né, para mudar, né? E assim combatem e banalizam, né, não necessariamente no impedimento, mas numa ideia de que você está fluindo culturalmente, mas você não tem grande elaboração, não consegue desenvolver a tabuada do 7, eu brinco, que é a mais difícil de todas para mim. A do 7 é do 8. Não, a do 7 é mais difícil que a do 8. Mas assim, a cultura tem um papel que eu imagino, assim, né, já foi antevisto aí por outros, assim, por pensamento, por exemplo, Walter Benjamin, né, Otto Pegas, o Adorno, os caras da escola de Frankfurt, onde você tem uma compreensão de que o nosso modo de produzir condições expressivas, a cultura para mim é isso, né, é você produzir de maneira expressiva aquilo que você é. Aquilo que você é, não como o que você já está sendo, mas aquilo que você é como quem quer ser algo, que você está para além, e esse para além é o que te move dentro da vida. E quando você pode expressar isso que você quer, mesmo que você não tenha uma palavra, mesmo que você não tenha uma circunstância específica, mas você sabe que não é isso que está, mas é aquilo que, não sabendo bem o que é o que te puxa para a vida. A cultura tem esse papel. E os medíocres, né, pela sua quantidade, comprometem esse desenvolvimento da humanidade, porque eles não conseguem ver para além da miséria da sua própria vida que existem outras formas de eles também viverem e viverem melhor. Então, quando a gente pensa na cultura como um recurso expressivo das capacidades humanas, a gente não pode aceitar uma conta menor, né? Uma conta menor de que acham, e aí
eu respeito porque entendo o limite, mas não aceito porque sou inteligente o suficiente para saber que pode ser diferente. Por exemplo, grupos de mulheres da terceira idade, o que elas vão fazer? Eu fico chocada. Umas dancinhas sem estética nenhuma, e elas têm condição para mais estética. É que é difícil tratar disso, porque pode parecer muito bruto, mas assim, ó, é grupinho de dança, grupinho de crochê, grupinho de... que mais que tem? Eu falo grupinho até meio depreciativo, mas assim, a sensação... eu coloco no diminutivo porque eu sei que elas podem mais. Se tu colocar no superlativo, elas dão conta. Mas assim, ó, por que não existem grupos de filmes, que tem filmes interessantíssimos, que podem ser passados no tempo da cognição de uma pessoa idosa, e depois a gente faz uma bela cuca com café e nós vamos bater um papo sobre esse filme? Porque aí tu tem um desenvolvimento que é social, que é cognitivo, que é cultural e estético, e a pessoa não acompanha. Acompanha. Eu tenho um filme que chama, não sei se você já viu, Ilana Vevá, né, do Fellini. O meu sobrinho, com 4 anos, assistia esse filme e a gente ria horrores, assim, dos cantores no meio do carvão. E ele pedia para assistir, com 4 anos, e lá nós dois assistindo um cinema de altíssimo padrão cultural. Mas assim, ó, não, isso é chato, tem que entender a historinha com começo, meio e fim. Às vezes não é isso. Então, se permitir que as pessoas velhas, e de maneira especial as mulheres velhas, possam acessar o que tem de mais bem desenvolvido dentro da cultura, a gente vai mudar o mundo, né? Porque a mulher velha tem uma filha mais nova, que tem uma neta e que tem uma bisneta, e vem uma linha de transmissão ao longo do tempo, e com um nível de densidade estética que vai produzir uma velhice que eu respeito muito, como a do Oscar Niemeyer, que com 101 anos tomava vinho, projetava, era socialmente um sujeito validado. E a gente podia ter os grupos de poesia, de leitura, de literatura, poderia ter de música, né? O papel dos corais poderia ser muito diferente, contanto que a gente pudesse também não só o cantar, mas o refletir sobre o que a gente canta, né? Mas eu acho que esse é um papel importante da cultura, sim, né? Sim. E como essa cultura pode combater a violência, né? Sim. Porque tu vai produzir vida ao invés de produzir frustração da vida. Tu tem um problema e tu vai criativamente trazer uma solução, e tu não vai trazer uma resposta. Porque a solução não precisa ser uma resposta. A solução pode ser um processo. Tu já resolve realizando o processo. Tu não precisa chegar no ponto final. Na caminhada tu já está fazendo. É verdade. Eu acho que dá. Bom, Catarina, queria te agradecer muito. Eu acho que, como eu sempre falo contigo, tu vai voltar muitas vezes aqui, porque a gente tem muita coisa a conversar ainda, né? E flui, né? Porque eu acho que quem está em casa, ele precisa compreender mais sobre como construir saúde. E esse é o objetivo do caminho. Isso aqui constrói saúde, conversar. Isso. E aí você está ali, onde é que está ali, né? Conversando com a gente, acompanhando aqui, conversando, trocando ideias. E eu acho que isso é um recurso primário inegociável. Conversa. É na conversa que a gente acha o caminho. E se o caminho não existir, a gente inventa. Com essa boa conversa, agradeço a todos que estão em casa. Muito obrigado pela presença. Estaremos sempre aqui. Caminhos da longevidade para construir uma vida plena, Catarina. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Tchau, gente.